Salve, galera! Vamos discutir agora no nosso canal História, Canção e Análise. E antes da nossa análise acerca da terceira geração dos direitos humanos, convido todos vocês a se inscreverem no canal, a tocar o sininho para receber as notificações e impulsionar o canal para que assim nós possamos ter mais amplitude dentro da divulgação do conhecimento que nos propomos a fazer aqui com vocês. Tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou analisar com vocês, dentro da terceira geração dos direitos humanos, teoria essa que foi criada pelo jurista franco-tcheco Karel Vasáky, quando da realização de uma conferência internacional discutindo sobre os direitos humanos em Estrasburgo, na Alemanha, ele então cria a concepção das três gerações dos direitos humanos, onde a primeira seria emblematizada pela palavra liberdade, direitos civis e políticos e a defesa dos direitos e garantias individuais do cidadão. A segunda geração, que eu já analisei com vocês, como também a primeira, nos vídeos que foram postados nas semanas passadas, que é os direitos sociais, em que ele emblematiza como igualdade. E a terceira geração, portanto, que está vinculada a uma concepção de fraternidade, onde seria a terceira geração dos direitos humanos. E essa terceira geração lida com os direitos difusos e os direitos coletivos. Entende? E aí é interessante, porque o aluno pergunta, professor, como é que por que a urgência, a necessidade de elevar uma terceira geração de direitos humanos? Meninos, sabe o que a gente tem que entender? É que terminada a Segunda Guerra Mundial, você tem um novo cenário de coisas que vai estar envolto numa guerra bipolar que também afeta o mundo, que é a Guerra Fria. E a Guerra Fria é uma disputa bipolar entre dois sistemas, o capitalista e o socialista, emblematizado sobretudo pelas duas grandes superpotências mundiais. De um lado, os Estados Unidos, representando o sistema capitalista, sem sombra de dúvida, e do outro lado, a União Soviética. Agora, eu falo para vocês que a ressaca gerada pelo final da Segunda Guerra Mundial foi, de fato, alguma coisa muito grave, foi alguma coisa muito poderosa, né? E essa ressaca, portanto, ela vai trazer uma série de problemas, uma série de demandas que se faziam urgentes em enfrentá-las e confrontá-las. E aí a ONU, como organismo internacional, que já estava agora consolidado desde 1945, e a sua consagração de maneira mais firme em 47, né, que vai estabelecer as premissas balizas de como a ONU de fato vai funcionar, a ONU ela recepciona e legitima a Declaração Universal dos Direitos, né, Humanos, em 1948. Só que aí havia urgência de atender a demandas essas que são chamados com o nome de direitos difusos e os direitos coletivos. E o que seria, portanto, os direitos difusos? Ao reconhecimento da necessidade de proteger a vida, mas a vida no seu aspecto relativizador, do que pode se entender como vida. Não é uma concepção de entender a vida a partir de um único viés, mas é uma concepção de entender a vida até pelas atrocidades cometidas pelo nazismo, dentro da peculiaridade, dentro da singularidade, dentro de toda a concepção de relativismo que possa ser recepcionado e reproduzido na cultura. Então, é a defesa da vida nas suas mais diversas manifestações culturais, entende ou não? Não é mais a catequização do índio. Não é mais a opressão da aculturação. Não é mais a subjugação de um povo por sua concepção étnica, religiosa, ou os valores que são tutelados por esse povo. Percebam que existe, a partir daí, a defesa da vida na sua singularidade cultural. E aí, claro que os estudos antropológicos foram fundamentais para colocar na balança que cultura não se mensura, cultura não se mede, e que, portanto, não há que se falar num povo mais civilizado ou mais avançado que o outro, porque cada povo desenvolve dentro de uma lógica cultural que lhe é peculiar, e para usar a premissa do Clifford Geertz, dentro de uma teia de significados que lhe é peculiar. Beleza? Então, eu acho que é fundamental que vocês compreendam o que é o sentido de vida a partir de agora. Não é a vida necessariamente orgânica, que tem que ser defendida, sem sombra de dúvida, mas é uma vida que se multiplica dentro de concepções vitais que se fazem em construções culturais diferenciadas, entende? E dentro ainda
desses direitos difusos, você tem a defesa do meio ambiente. As pesquisas científicas avançaram ao ponto de mostrar que num sistema de transformação infinita, onde a natureza é finita, chegar-se a um momento em que o paradoxo se estabelecerá e que a vida humana na Terra, uma vez não preservando o meio ambiente, ela se tornaria, portanto, uma vida inviável. E é por isso que, a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, você eleva a defesa do direito à preservação do meio ambiente como um direito humano. Por isso que hoje o Partido Verde é um partido com muita representação no Parlamento Europeu, porque é compreendido, sobretudo pelos mais jovens, que são grande parte do eleitorado do Partido Verde, a necessidade e a urgência de preservar o meio ambiente para garantir a condição de sobrevida do ser humano e das outras vidas no planeta. As outras vidas que não humanas. Percebe? Então aí vem toda a defesa do direito ambiental como um direito humano e da preservação do meio ambiente como um direito fundamental para nós. E aí é claro que o Brasil vai assumir um protagonismo e o Brasil vai ser arrastado para o protagonismo, não necessariamente porque ele toma a iniciativa, mas é porque grande parte da floresta amazônica, cerca de 67% a 68% da mesma, está dentro do território brasileiro. E não resta dúvida da importância da Amazônia para o equilíbrio ecossistemático do planeta. Se ela não é uma grande produtora de oxigênio, e de fato não é, porque quase tudo que ela consome, que ela produz, ela também consome, mas a Amazônia é fundamental para o equilíbrio ecossistemático. E daí a importância de se proteger a reserva natural da Amazônia, e aí o Brasil, portanto, assume um protagonismo, porque ele é arrastado para assumi-lo. Por isso que depois, 20 anos depois, você vai ter a Rio Eco 92, em que vai se discutir a questão climática de maneira muito problematizadora no Rio de Janeiro. E a partir daí vem todos os acordos e toda a necessidade para que se crie pautas de despoluição, para que se crie pautas para que as energias sejam cada vez mais limpas, para garantir uma sustentabilidade que, se não evita, ameniza e retarda para um futuro, para que as gerações futuras tenham pelo menos alternativas de como encontrar outra maneira de viver nesse ambiente que nós vivemos, chamado planeta Terra, e, portanto, garantir a continuidade da própria vida humana, entendeu? Agora, concomitantemente aos direitos difusos, você tem os direitos sociais. E o que são os direitos coletivos? São os direitos que importam com a coletividade, nas mais diferentes manifestações da coletividade, na defesa, portanto, da política de inclusão para garantir a equidade, seja da minoria de gênero, ou da minoria de condição social, ou da minoria de condição racial, ou ainda da minoria de orientação da comunidade LGBTQIA+, percebe? Então, nós também temos os direitos difusos, que é o direito de promoção a uma equidade de direitos sociais, aqueles grupos que historicamente foram secundarizados do processo de inclusão e que, portanto, para oportunizar e não excluir, é necessário também observar que as políticas de inclusão das minorias estão dentro dos direitos coletivos e que são, portanto, direitos humanos, e daí a legitimidade desses movimentos para buscar um sentido de equidade que lhes possibilite inclusão, entende? Então, quer dizer, já é a comunidade percebendo a importância, por meio da ONU, como aquela que chancela, de legitimar a causa do movimento negro, do movimento feminista, do movimento indígena, das minorias étnicas e também, claro, da comunidade de orientação sexual LGBTQIA+. Percebe ou não? Então aí, esses movimentos ganhavam o Estatuto de Direitos Humanos, porque eles ganhavam importância, relevo, força, para que eles pudessem, a partir daí, pleitear junto aos seus estados e junto aos organismos internacionais a promoção de políticas públicas que tratem aqueles que desigualmente foram tratados ao longo da história, para que eles atinjam uma condição de igualdade e para que eles tenham uma oportunidade que seja equânime àqueles que, em tese, constituem uma maioria e que, portanto, tiveram esses seus direitos salvaguardados ao longo da história, se não na amplitude, pelo menos de maneira mais
contundente do que os grupos que foram diminuídos e que foram, portanto, subalternizados, entende? Então, esse é o sentido da terceira geração dos direitos humanos. Proteger os direitos coletivos e os direitos difusos, para que assim possa ter uma sociedade mais fraterna, que pense mais de maneira fraterna. Ok? Terminamos aqui a análise das 3 gerações de direitos humanos para vocês. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. Fica bem.